E aí, pessoal que acompanha o Morfo Funcionando, vamos para mais uma aulinha. O tema de hoje é coluna vertebral. Nós vamos discutir alguns detalhes relacionados com as vértebras e as suas curvaturas. Bom, nesse modelo nós temos uma visão geral das estruturas que formam a coluna vertebral. Essa estrutura alongada que faz parte do esqueleto axial, e ela é formada por em torno de 33 peças individuais. À medida que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, algumas dessas peças que nós denominamos de vértebras se fundem para formar ossos individuais. A coluna vertebral ela é responsável por sustentar uma boa parte do peso do nosso corpo, pela movimentação também, pela proteção de estruturas do sistema nervoso central, como a medula espinal, assim como das raízes que vão sair por forames laterais, formando nervos espinais, e ela também ajuda na estabilização da nossa postura. A coluna vertebral é dividida em algumas regiões. A porção inicial ou superior, que está ligada aos ossos do crânio, é denominada de região cervical e forma o esqueleto do pescoço e é formada por 7 vértebras cervicais. A região média é a região torácica, formada por 12 vértebras torácicas e forma a porção posterior do tórax. Já a porção mais inferior é a região lombar, formada por 5 vértebras lombares, são as maiores vértebras do nosso corpo, pois precisam sustentar uma maior quantidade de peso. E por fim, a porção terminal é formada pelo sacro e pelo cóccix. O sacro, durante o desenvolvimento, ele é formado por 5 vértebras individuais que se fundem para formar um osso único. Na porção terminal ou mais inferior do sacro, nós temos um outro osso rudimentar, que é o cóccix, formado também pela fusão de 3 a 4 vértebras coccígeas. Esse processo de fusão de ossos no nosso corpo é muito comum e a gente denomina de sinostose. A gente consegue observar até mesmo a separação das vértebras que sofreram a fusão, no caso aqui do sacro e do cóccix. Vejam que nessa vista anterior, a coluna vertebral praticamente não apresenta curvaturas. Quando a gente coloca numa vista lateral, observem que aparecem algumas curvaturas ao longo da coluna. Algumas dessas curvaturas estão presentes desde o desenvolvimento embrionário, elas são denominadas de curvaturas primárias. Essas curvaturas formam uma letra C durante o crescimento fetal. E à medida que o bebezinho vai se desenvolvendo, vai crescendo, movimentando a cabeça, ganhando força na musculatura, as curvaturas secundárias começam a se desenvolver. Então vejam que essas curvaturas que mantêm o formato de letra C são as curvaturas derivadas da curvatura inicial do feto. Então essas curvaturas que são as primárias, nós temos a cifose torácica e a cifose sacral. À medida que a gente vai desenvolvendo força na musculatura do pescoço, e começa a posicionar o pescoço em relação à cabeça, essa curvatura começa a se desenvolver, que é uma curvatura secundária. Essa é uma lordose cervical. A lordose, a curvatura posterior, quando a gente compara com a curvatura anterior formada pela cifose. E por fim, à medida que a gente começa a sentar e a se locomover, desenvolve-se a próxima curvatura secundária, que é a lordose lombar. Vejam que ela também tem curvatura posterior. Em alguns indivíduos, podemos observar alterações acentuadas nas curvaturas da coluna vertebral. Essas curvaturas anormais podem ser resultado de anomalias congênitas, ou seja, a pessoa já nasceu com essa alteração, ou então elas podem se desenvolver devido a patologias, como por exemplo a osteoporose. Nessa imagem à esquerda, nós temos o exemplo de hiperlordose lombar.
A hiperlordose lombar é uma alteração acentuada na inclinação da curvatura lombar. Observem que a pelve se projeta anteriormente. Geralmente, a hiperlordose lombar, ela está associada ao enfraquecimento da musculatura do tronco, mas principalmente a musculatura anterolateral do abdômen. O aumento do volume abdominal, como por exemplo, durante a obesidade ou a gestação, pode contribuir para o aumento da curvatura lombar, já que o centro de gravidade se desloca anteriormente, forçando essa curvatura para frente. Um outro exemplo é a hipercifose, nesse caso aqui, a hipercifose torácica. A hipercifose é uma acentuação anormal da curvatura torácica, que já é uma cifose. Ela é muito comum em idosos devido à erosão da porção anterior dos corpos vertebrais. Quando isso acontece, as vértebras se inclinam anteriormente, aumentando essa curvatura. Observem aqui nessa radiografia que o diâmetro antero-posterior do tórax aumenta, e isso leva a uma redução progressiva da capacidade pulmonar. Por fim, nós temos a escoliose, que é caracterizada pelo surgimento de curvaturas laterais da coluna vertebral. Aqui nós temos curvaturas duplas, uma na região torácica e uma na região lombar, mas elas podem ser únicas para um lado ou para o outro. Na escoliose, 80% dos casos são idiopáticos, ou seja, não se sabe muito bem por que essas curvaturas surgem. Mas sabe-se que pessoas que possuem membros inferiores com comprimentos diferentes podem desenvolver escolioses. Além disso, a fraqueza dos músculos próprios do dorso também podem estar relacionados ao surgimento dessas alterações. Observem, pessoal, que as vértebras são interpostas por discos intervertebrais. Essas estruturas fibrocartilagíneas que fornecem um certo suporte para os corpos das vértebras. Essas estruturas também são responsáveis por permitir uma leve movimentação de cada região da coluna vertebral. Então, se a gente retirar esses discos, nós vamos observar uma região periférica formada por uma grande quantidade de colágeno, né, um tipo de fibra do tecido conjuntivo. Entre essas fibras, nós vamos encontrar estruturas relacionadas à formação de cartilagem, por isso que essa região a gente denomina de fibrocartilagem, né, a junção de fibras colágenas com tecido cartilaginoso, e temos essa região central, é um resquício da notocorda do desenvolvimento embrionário. Essa região periférica é denominada de anel fibroso. Já a região central é denominada de núcleo pulposo. Essa estrutura permite a compressão ao longo da coluna vertebral, o que facilita a movimentação dessa região. Além disso, as estruturas colágenas que formam o anel fibroso aumentam a resistência do disco intervertebral, fazendo com que ele suporte traumas, pesos, né? Mas essas estruturas elas podem se tornar enfraquecidas e chegarem a se romper, o que a gente conhece como hérnia de disco, uma vez que no local rompido, o conteúdo do núcleo pulposo, que é um conteúdo mais gelatinoso, extravasa, que é o que a gente está vendo aqui atrás. Olha só, que a gente tem uma herniação do núcleo pulposo. A hérnia de disco geralmente causa muita dor, porque vejam só, nas regiões posteriores ao disco intervertebral, nós temos a passagem da medula espinal ou então de algumas raízes relacionadas
a medula espinal. Vejam que algumas dessas raízes saem lateralmente aos forames intervertebrais. Vejam que aqui a gente tem, olha só, uma herniação do núcleo pulposo e ele está pressionando, comprimindo justamente essa raiz nervosa que está saindo pelo forame intervertebral. E isso causa muita dor, né? Quando isso acontece numa região mais posterior, não tão posterolateral como aqui, pode até mesmo afetar a própria medula espinal, causando consequências muito mais generalizadas com relação ao sistema nervoso. A maioria das nossas vértebras tem um formato muito semelhante entre si, com algumas diferenças com relação ao tamanho, a alguns orifícios que podem estar presentes ou não, a disposição ou a inclinação de algumas de suas partes nos ajudam a diferenciar as vértebras de cada região. Entretanto, no geral, a maioria das nossas vértebras tem uma estrutura típica, que é o que nós vamos discutir agora. A estrutura típica das nossas vértebras é descrita como um corpo voltado anteriormente e a presença de um arco posterior a esse corpo. Desse arco partem, geralmente, 7 processos ósseos. Desses 7 processos, nós temos 2 processos articulares superiores, 2 processos no plano transverso, denominados de processos transversários, um processo posterior, que é o processo espinhoso, e numa vista inferior, a gente consegue visualizar os outros 2 processos articulares, que por estarem numa vista inferior, são os processos articulares inferiores. Observem nessa posição também que o arco vertebral se fixa ao corpo vertebral. E por conta dessa fixação ao corpo vertebral, forma-se posteriormente ao corpo um orifício, denominado de forame vertebral. A sobreposição dos forames vertebrais formam o canal vertebral, onde a gente vai encontrar a medula espinal e o início das raízes nervosas que vão formar os nervos espinais. Agora nós temos aqui uma vista lateral dessa vértebra. Vejam que anteriormente nós temos o corpo vertebral e posteriormente o arco vertebral. O arco vertebral, essa porção que se fixa ao corpo, é denominada de pedículo vertebral. E a porção posterior do arco é denominada de lâmina vertebral. Voltando ao pedículo, observem que inferiormente o pedículo forma uma incisura. Toda incisura é uma escavação na borda de um osso ou de um órgão em forma de letra C. Essa é a incisura vertebral inferior. Superiormente, nós temos uma outra incisura, também em forma de letra C. Essa é um pouco mais sutil e é chamada de incisura vertebral superior. A incisura vertebral superior da vértebra de baixo se une à incisura vertebral inferior da vértebra de cima para formar um orifício, o forame entre 2 vértebras, ou seja, forame intervertebral. É o que a gente consegue visualizar nessa peça, olha só, nós temos aqui então a incisura vertebral superior da vértebra de baixo e a incisura vertebral da vértebra de cima. As duas juntas formando o forame intervertebral. Esse forame é muito importante porque ele permite a passagem das raízes nervosas que vão formar o nervo espinal. Agora que nós já conhecemos a estrutura típica de uma vértebra, vamos ver que em cada região vertebral as vértebras se apresentam em formatos um pouco diferentes dessa estrutura típica. Aqui nós temos a região cervical, com as 7 vértebras cervicais. Em cada uma das regiões da coluna, as vértebras recebem o nome correspondente à letra que inicia o nome da região. Então, região cervical, as vértebras começam com a sua nomenclatura com a letra C.
né, e de acordo com a numeração de cima para baixo, ou crânio caudal. Então aqui nós temos C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, né, 7 vértebras cervicais. Observem que aqui na região cervical, a vértebra de número 1, que recebe um nome especial, denominada de atlas, nós já vamos ver o porquê, ela se articula com o osso occipital. Observem que na região cervical nós temos uma artéria subindo ao longo dos processos transversos de grande parte das vértebras cervicais, com exceção de C7. Por isso, essas vértebras apresentam uma estrutura que as diferencia das demais vértebras típicas. Vejam que à medida que as artérias vertebrais sobem pelos forames transversários dos processos transversos das vértebras cervicais, quando ela chega lá nos processos transversários de C1 ou atlas, ela faz uma curvinha posteriormente para entrar pelo forame magno do osso occipital. Nessa região, ela se funde para formar a artéria basilar. As artérias vertebrais são importantes artérias que vão contribuir com a formação da vascularização encefálica. Aqui nós temos uma vista anterior de uma vértebra cervical. Observem como o seu corpo é mais achatado, ele possui uma concavidade superior e uma convexidade inferior. Nessa vista superior, a gente consegue observar, então, como o corpo da vértebra cervical é menor, ele tem um formato mais quadrangular, o seu forame vertebral é triangular e bastante largo, já que nessa região a medula espinal é mais dilatada por conta da localização da intumescência cervical. E por fim, nós temos lateralmente, lá nos processos transversários, os forames transversários, por onde passam as artérias e veias vertebrais. Além disso, o processo espinhoso ele é mais curto e muitas vezes aparece bifurcado. Olha só, tem duas pontinhas. Então aqui nós temos uma vista lateral da vértebra cervical. Eu vou virar um pouquinho assim, ó, posterior, para a gente visualizar a posição do processo articular superior. Vejam que eles são voltados para trás. Isso nos ajuda também a diferenciar essas vértebras de vértebras de outras regiões. A vértebra C1, a primeira vértebra cervical, também é conhecida como atlas. Essa nomenclatura é uma referência ao titã da mitologia grega Atlas, que carregava o mundo nas costas. Então, a primeira vértebra cervical sustenta o peso do crânio, assim como esse titã que carregava o mundo. Então aqui nós temos o osso occipital, que forma a porção póstero-inferior do crânio, e a sua articulação com o atlas. Bom, como eu mencionei anteriormente, o atlas é uma vértebra atípica, porque ela não apresenta a característica peculiar a uma vértebra típica. Por exemplo, o atlas não possui corpo vertebral, vejam só, aqui é a sua porção anterior. No lugar do corpo, ele desenvolveu um arco anterior. Ao arco anterior se fixa o arco posterior. Veja também que ele não possui processo espinhoso. No lugar do processo espinhoso, ele apresenta um tubérculo posterior. Anteriormente, também existe um tubérculo anterior. No local de fixação dos arcos vertebrais da vértebra atlas, nós temos massas laterais, onde nós vamos encontrar faces articulares. Essas faces articulares se articulam superiormente com o osso occipital e inferiormente com o áxis. O áxis, a segunda vértebra cervical, também é considerado uma vértebra atípica, justamente porque ele apresenta essa proeminência óssea em sua região mediana, logo acima do corpo do áxis. Essa proeminência é denominada de dente do áxis, e ela realiza uma articulação sinovial
juntamente ao arco anterior do atlas. Essa articulação permite a rotação da cabeça. Ainda com relação à região cervical, observem a vértebra C7 nessa vista lateral. Vejam que o seu processo espinhoso é mais proeminente, inclusive a gente consegue palpar facilmente a pontinha desse processo logo abaixo da pele na região cervical. Devido a essa grande projeção do seu processo espinhoso, a vértebra C7 também é conhecida como vértebra proeminente. Vamos agora à descrição das características das vértebras torácicas, que formam o esqueleto ou parte do esqueleto posterior da caixa torácica. Essas vértebras, elas se diferenciam das demais vértebras principalmente porque elas possuem estruturas que formam articulações com as costelas, para formar a caixa torácica. Observem que os corpos vertebrais das vértebras torácicas começam a aumentar de tamanho, desde essa região cranial até a região caudal. Isso porque à medida que a gente vai descendo, o peso do corpo vai aumentando. Aqui nós temos uma vista lateral de uma vértebra torácica. Observe aqui anteriormente o seu corpo vertebral. Ela tem também um processo espinhoso bastante longo e bem verticalizado, que ajuda a diferenciar das demais regiões vertebrais. Mas, acima de tudo, ela apresenta 3 faces articulares em regiões estratégicas para formar articulações com as costelas. Essas são as fóveas articulares. Nessa porção posterior do corpo vertebral, região de transição com o pedículo vertebral, nós temos a fóvea costal superior. Inferiormente, nós temos a fóvea costal inferior e na região do processo transverso, a fóvea do processo transverso. Essas 3 fóveas formam articulações, tanto com a cabeça da costela e o tubérculo da costela, lá na região da caixa torácica. Vamos agora à região lombar, formada por 5 vértebras lombares, de L1 a L5. O que mais chama atenção nessa região é o tamanho dessas vértebras. Observem como os corpos vertebrais são bem maiores do que das regiões anteriores, Aqui nós temos um suporte de peso do corpo bem maior, então é necessário o desenvolvimento dessas estruturas para suportar esse peso. Observem que os processos espinhosos são mais horizontalizados, e bem mais grosseiros do que o que a gente viu anteriormente. Já os processos transversos são mais finos, com exceção do processo transverso de L5, que é mais grosseiro, em formato retangular. O sacro compõe a porção terminal da coluna vertebral juntamente com o cóccix. Ele tem esse formato triangular, possuindo uma base superior, que se articula com L5, e um ápice inferior, que se articula com o cóccix. Eu vou colocar assim, nessa posição mais lateral, para a gente observar as linhas de fusão das 5 vértebras sacrais que formam esse osso único que nós estamos descrevendo agora. Vejam que nas suas porções laterais, que nós denominamos de asas do sacro, nós temos faces em forma de orelhas, então a gente denomina de faces auriculares, que vão se articular com os ossos do quadril, formando as articulações sacroiliacas. Nessa vista lateral, a primeira vértebra sacral é mais proeminente anteriormente. Aqui a gente denomina de promontório sacral. Nessa vista posterior, observem que a fusão dos processos espinhosos do sacro formam essa linha ou uma crista mediana. Nessa vista posterior, observe que aqui superiormente nós temos a entrada para o canal sacral, que é a continuação do canal vertebral, formado pelos forames vertebrais das vértebras sobrepostas.
O canal sacral termina inferiormente nessa abertura, denominada de hiato sacral. Vejam também, de cada lado da linha mediana, nós encontramos 4 pares de forames sacrais posteriores e anteriormente, na face pélvica do sacro, nós vamos ter outros 4 pares de forames sacrais anteriores. Por esses forames passam as raízes anteriores e posteriores dos nervos sacrais de S1 a S4. O cóccix forma a porção terminal da coluna vertebral. Ele é formado pela união de 4 ou 3 peças coccígeas. Ele se articula superiormente com o ápice do sacro e é caracterizado por não conter nenhum canal em seu interior. O cóccix ele é considerado como um resquício da cauda embrionária e serve de fixação para estruturas que estão relacionadas com o revestimento da medula espinal, que está localizada no interior do canal vertebral. Então essa foi a nossa aula sobre coluna vertebral. Espero que você tenha aproveitado bastante e aguardem que já já vem muito vídeo por aí. Não esquece de visitar nosso site, nosso Instagram e clicar nesse tanto de botãozinho aqui, tá bom? Tchau! Articulação mediana, juntamente... Ó, bora.